Na última aula a gente falou um pouquinho sobre props, um pouquinho não, né? A aula foi específica para ensinar vocês o que é uma props, como funciona. Para você que tem JavaScript aí de background, que é o mínimo aí que se espera para esse curso aqui, você sabe o que é uma propriedade, você sabe como passar a propriedade para as funções. Só que no React é diferente, a gente viu no último vídeo que é um pouquinho diferente, mas não é um bicho de sete cabeças. Tem uma peculiaridade ali daqui, mas não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Então, a gente aprendeu a fazer isso e hoje a gente vai estilizar, né? Nesse vídeo a gente vai estilizar aquele card que ficou feião. A gente pegou as informações mocadas e jogou na tela. Agora a gente precisa deixar isso igual ao nosso wireframe e é isso que a gente vai fazer nessa aula. Então a gente vai falar de novo sobre Style Components e brincar um pouquinho aí com ele. Depois a gente vai falar sobre o tamanho dos cards, mas primeiro vamos deixar o card bonitinho e depois a gente fala mais sobre essa estilização aí. Belezinha? Bom, você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, me ajuda nesse engajamento, mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é importante. Você me ajuda, eu te ajudo e a gente fica 0 a 0, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê até a próxima. Eu já tô dando tchau para vocês, mas na verdade não, é depois da vinheta. E aí, devs! Depois de confundir oi com tchau ali na nossa introdução, estamos aonde? Estamos no VS Code. Vou dar mais um zoom aqui, ó, para vocês enxergarem legal. Acho que ficou muito agora. Bom, assim tá bom. Pra vocês enxergarem legal aqui o nosso projetinho. O que a gente fez na última aula, galera? Na última aula, a gente criou aqui, ó, esse card, tá bom? Uma funçãozinha aqui, ó, um componente card, que tem aqui a section, tal, title, text, imagem, e tudo bonitinho. E a gente tem a nossa home. E na home a gente fez um map para iterar aqui, para colocar cada objeto ser um card diferente, que é isso que a gente tem de resultado. Cada objeto é um card diferente. Agora a gente precisa deixar esse card que tá feião bonitinho assim. Como a gente vai fazer isso? A gente precisa entender os grupos que existem aqui nesse rolê, tá bom? Nesse card. Então, quais são os grupos que a gente tem? A gente tem aqui os grupos do título e do texto, que é como se tivesse um quadradinho aqui, né? Então eu preciso envolver esses caras juntos. Como a gente faz isso? A gente pode, aqui no nosso card, tá? Envolver, ó, o título. Então eu vou criar aqui uma div que vai possuir o título e o texto. E aí, outro rolê que a gente tem é a imagem. Então aqui é um grupo, esse todo aqui de cima é outro grupo e aqui embaixo é outro grupinho. Então eu preciso unir também o que é título e texto, que é um grupinho aqui, com a imagem, no mesmo lugar. Então aqui eu criei essa div, e aí a gente vai chamar aqui dentro de article. O que é o article? O que é nosso article aqui? É a imagem e a div que contém o título e o texto. Se a gente olhar o nosso projeto ali, ó, cara, não mudou nada. Eu só separei eles. Mas daqui a pouco com o CSS isso vai mudar completamente. Beleza? Outra coisa. Esses dois caras aqui, ó, eles também são um grupinho. Eles são um grupinho aqui de baixo, certo? Eles vão ficar assim, ó, bem bonitinho. Então vamos lá. Então aqui embaixo a gente tem outro grupinho que eu vou chamar de outro article. Que aí eu tenho esse grupinho todo aqui. Beleza? Eles estão todos bonitinhos aqui. Fechou? Daqui a pouco a gente vê se tem necessidade de juntar o que é likes com o que é comments, mas acho que não vai ter não. Então temos dois articles. O primeiro é aquela parte de cima, é o cabeçalho ali, e o segundo é a parte de baixo, que seria um footer ali do nosso rolê, tá bom? Do nosso card. Separado isso, a gente pode abrir o nosso card style aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse card style aqui do lado, para a gente conseguir ir vendo o que a gente precisa estilizar e qual é o estilo. Mas como a gente vai fazer esse estilo, gente? Com Style Components. Então, se a gente vier aqui ó, na nossa navbar, a gente vai ver que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa importar o Style Components. Importamos. Se você não sabe o que é Style Components, você aí, assiste o vídeo. Tem 2 vídeos só de Style Components. Assiste ele, você vai aprender. Beleza? Então, bora lá. Style Components bonitinho, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma const, já exportando ela para a gente usar aqui, que vai ser um componente de estilo, e aí a gente coloca aqui o que ele vai ser.
Então já vou exportar. Vou fazer um export, const. Meu componente de estilo aqui, eu vou fazer o meu card e não pode se chamar apenas card, tá bom? Porque já tem um componente chamado card. Não pode se chamar card, porque aqui é meu componente card. Então card é container. Que é essa section aqui, ó. É o meu card container. Ele vai receber, né, um style, o style.section. E aqui eu vou colocar todo o meu estilão bonitão, tá? O que eu vou fazer? Eu vou substituir essa section por o card container. E vou importar esse cara aqui, Ctrl espaço, pronto. Ele já achou. O que ele vai ter aqui dentro, galera? Ele vai ter algumas configurações aqui bonitinhas. Primeiro, eu quero que o display seja flex. Primeira coisa. Bom, display flex. Se eu olhar agora aqui, ó o que vai acontecer. Ele pegou aquele meu grupão, aquele meu article e colocou do lado do grupão aqui das paradinhas. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele seja em coluna. Ele está em linha. Então eu faço um flex direction de column. E quando a gente olhar, agora sim, ó, ele jogou para baixo. Né? Então, por enquanto não faz o menor sentido. No sentido assim, tá igual antes. Mas não, calma. Beleza? Aí aqui ele tá bem grudadinho com a imagem, né? Se a gente olhar aqui a imagem, ó, tá bem grudadinho com a imagem, pode colocar um gap. Coloca um gap aqui, ó, de 1 rem. E a gente vai ver que ele vai alterar. Então, ó, jogou um gap de 1 rem aqui. Beleza? Fechou. Agora vamos estilizar esse grupo aqui, esse article. O que esse article vai ser? Depois, se a gente precisar, a gente volta ali em cima no card container. Const, ele vai ser o card body. Então vai ser um styled.article. Esse nome eu tô inventando aqui na hora, tá? Card body, card container, gente. Fica à vontade para colocar o nome que vocês quiserem. Esse card body, eu vou dar também um display flex, só que agora eu quero que seja display flex inline mesmo, não column. E olha aqui como vai ficar o meu rolezinho aqui. Deixa eu dar F5. Ele não colocou o display flex, por quê? Porque eu não alterei, né? Preciso botar aqui, ó. Mudar de article para card body. E aí eu importo ele. Pronto, importei o card body também do card style. Agora sim, ele colocou um do lado do outro. Beleza? Estamos quase lá no rolezinho aqui que é essa parada. Já está um do lado do outro. Esses dois grandes grupos, um do lado do outro. Dentro dele, a gente vai ter uma imagem. Eu não vou criar um componente para imagem, porque eu não tenho mais imagem nesse componente, né? Tem uma só. Então, é mais fácil eu colocar aqui dentro. Então, no card body tem uma imagem. Tem um IMG. E esse MG precisa ser... Deixa eu ver o tamanho aqui que eu peguei, esse IMG. Só para ser mais assertivo. Bom, vamos chutar aqui. Vou colocar uma largura de 50%. 50%. Vou deixar assim. Vamos ver. Beleza, já ficou menorzinho. Tranquilo. Tá? Só que eu gostaria, nessa imagem, de fazer aquele cover. Não sei se vocês já viram aquele cover. Object Fit. Se liga, ó. Object Fit. E ele vai ser cover. Object Position. Ele vai dar um cropzinho na minha imagem. Pra deixar ela cortadinha. E aí, aqui em vez de 50%, eu vou cortar ela mesmo, tipo 2.5 rem, por exemplo. Se liga o que vai acontecer, ó. A minha imagem foi cortada. Beleza? Ela tá cortadinha. Então, ó, se eu colocar, sei lá, 50 rem, ele colocou aqui. Beleza, mas cortou. Dá pra ver que ele cortou aqui. Fechou? Então, basicamente é isso. Bom, uma coisa que a gente precisa entender é que esse card ele tá ocupando 100% da tela, né? E eu quero aquelas bordas laterais na minha tela. Essas bordas laterais, elas precisam estar aqui na minha home, né? Elas precisam estar aqui na minha home, porque é a minha home que está absorvendo isso, não necessariamente por enquanto essas bordas laterais vão estar em todo o projeto. E a minha home,
ela não segue nenhum, ela não tem um style components dela. Ela não tem um style components dela e a gente vai precisar fazer um style components para ela. E na verdade, não vai ficar exatamente na home, né? Ela vai ficar aqui, ó. Eu preciso de um section aqui que eu vou chamar de home body. Vou chamar de home body. E aí isso aqui eu vou colocar aqui dentro da home body. Beleza? E aí eu vou precisar criar na minha home aqui um home styled.jsx. E aqui é o mesmo esquema, né? Import. Vou até copiar isso aqui, só mudar o nominho, só para facilitar a minha vida. E aqui é um home body. Home body. Display flex, flex direction, ok. Deixa eu ver. Ele deu um erro aqui pra gente. Espera aí que a gente vai resolver. Style, home body, aqui é uma section. Save display flex. Tá, deixa eu olhar aqui qual que é o erro que ele tá chorando aqui pra gente. Home body is not defined. Deixa eu dar F5 aqui pra ver. Tá, home body is not defined. Ah, eu não importei. Eu não importei, coisa linda. Pronto, agora importei. Bom demais. Agora tá funcionando. Se eu der F5 não vai vir nenhum errinho, só o warning que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então beleza, ó, ele tá dando aqui um display flex, column, normal, com gapzinho, ó, você vê que tem um gapzinho aqui agora. Perfeito, só que eu quero aquela barra lateral. Então como a gente vai colocar aquela barra lateral aqui? Aqui a gente pode fazer o quê? Width, largura dessa parada, de 80% da minha tela. Então, o ideal, 80%. Estou trabalhando com 80%, porque aí em qualquer tela ele vai ter a mesma porcentagem. Só que percebeu que ele ficou aqui para lateral, né? Ele adicionou os 80% aqui, mas eu quero que ele centralize essa parada. Deixa eu ver se com Justify Content Center ele vai centralizar. Não vai centralizar com isso. Deixa eu já colocar um Align Items Center também, né? Para deixar um padrão. Mas eu acho que ele vai conseguir fazer isso só com margem 0 alto. 0 em cima e embaixo, automática na esquerda e na direita. Resolveu. Tá? E aí, esses dois não precisa. Só o margem 0 alto. E ele vai colocar uma margem automática e utilizar 80% da tela. E se eu quiser, por exemplo, um gapzinho ali menor, coloco 90%. E ele vai deixar um gapzinho menor ali pra mim. Tá bom? Mas eu quero 80% mesmo, acho que vai ficar melhor. 80%. Show de bola? Ok. Então, esse é o resultado que a gente tem até agora. Porém, olha o nosso wireframe. Eu não vou seguir esse grandão, tá? Eu quero fazer vários cards pequenininhos, 4 cards um do lado do outro, em 2 filas apenas, duas colunas apenas. Então, como a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem o resultado desse agora assim, né? Então, a gente precisa primeiro centralizar esses caras aqui, né? Onde esses caras estão, galera? Na home, por enquanto, a gente não vai mexer mais. Mas onde esses caras estão? Eles estão dentro de card container. Não, estão de card body. Eu tenho esses dois caras, a div e a imagem. Então, dentro de card body, o que eu posso fazer? Posso fazer um align items center e um justify content center também, não baseline center. Beleza? Então, temos aí essa centralização. Só que eu quero que seja menor, eu quero que seja um quadradinho desse bem pequenininho. Então, como a gente vai fazer isso? Para ele ficar pequeno ali da forma que tá, a gente vai precisar diminuir o espaço dele. Então aqui, ó, card body, card container. Card container, eu coloquei um gap, vou colocar um width. Width de, por exemplo, 15 rem. Vamos ver como ele fica. Ele simplesmente sumiu com a minha paradinha. É porque a imagem está muito grande. A imagem, inclusive, está com 50 rem aqui, ó. Vou colocar assim, a imagem como 80%. Porque aí ela se adequa aos 15 rem aqui do card, tá? Pronto. 15 rem é minúsculo, né? Não tem como.
Card Container, eu vou pedir para ele ocupar 50% da tela. Se liga, vai ficar legal. 50% da tela. Beleza? E aí a imagem agora ainda está muito grande. Essa imagem precisa ser também, sei lá, 50%. Vamos ver. Beleza, estamos chegando perto do resultado ali. Como eu deixo as duas colunas agora? Como eu faço para ter as duas colunas? A imagem ainda está grande, mas daqui a pouco a gente mexe. Para ter essas duas colunas, a gente vai precisar entender o nosso código aqui, ó. Então eu tenho card container que tem os dois articles, certo? E na verdade, cada card container. Eles estão. Card container é esse cara aqui, ó. Então eu não mudo aqui, eu tenho que murrar na home. Esse home body. Certo? No home body. Então eu tenho aqui, ó, flex direction column. Eu não vou colocar flex direction column, vou colocar display flex. E ele colocou um do lado do outro. Beleza? Então ele adicionou aí um do lado do outro. Mas como eu faço então para alterar isso? Para ele não ser um do lado do outro. Eu quero que ele seja duas colunas. Como a gente faz para alterar isso? A melhor forma para trabalhar com colunas aqui é trabalhar com grid, display grid, tá? Então, minha home aqui, ó, cadê? Essa minha home, ele não vai ser display flex, a gente vai colocar um display grid. Aí quando a gente olhar, ó, já vai ser diferente. Então, o que eu vou fazer no display grid, tá? Eu vou falar que o grid template columns vai repeat, duas colunas de uma fração cada uma fração da tela. Beleza? Aqui não é gap, é grid gap. Grid traço gap. A gente vai deixar aqui de um rem. Beleza? A umidade de 80%, margem, fechou. Vamos ver se funcionou. Agora nós temos duas colunas. Beleza? Daí, se eu der um inspecionar, quero dar um inspecionar aqui para a gente olhar exatamente isso. Ó. Deixa eu jogar só esse inspecionar para baixo. Eu quero olhar qual é o tamanho do grid que ele está pegando. E aí, ó, ele está pegando esse grid é essa parada inteira aí, ó. Beleza? E a imagem, como está 50%, ela não está ocupando e o texto também não está se adequando. Então, como a gente pode resolver isso? Aqui, ó, a gente está com 50%, minha card. Então, eu vou falar para o meu card utilizar 100%. Card container utiliza 100%. Pronto. Card container utilizou 100% do espaço que ele tem. Aí eu tenho minha notícia aqui, bonitinha, e tenho minha imagem. A gente pode até diminuir um pouco mais a imagem. A imagem está 50%, a gente pode colocar 30%. E a gente vai ter uma imagem menor, muito mais próximo, ó, do que está aqui, certo? Só que tá muito grudado aqui, né? Esse cara desse, que é esse aqui, ó, card, essa div dessa imagem. Eles estão em card body. Então, aqui no card body, só a gente colocar um gap de um rem para separar esses dois. E agora ficou um pouquinho mais separado, ficou mais legal. Beleza? Bom, vamos lá, estamos finalizando, gente. Agora a gente precisa só colocar um fundo bonitinho nesse card, tá bom? Deixar ele com um border showdown. Então, vou colocar um border showdown nele aqui, ó. Que eu já achei um bonitão. Então, um border showdown desse aqui. Então, esse RGBA pode até se transformar em hexadecimal, né? Para ficar menos código aqui possível. Pronto, hexadecimal. E ele se perdeu no personagem aqui. Não, vou deixar RGB esse aqui, senão vai dar pau. Pronto. Esse aqui também vai ter que continuar RGB, senão ele vai ficar enchendo o saco. Enchendo o saco não, vai ficar sem padrão, né? Então fechou, galera. Temos aí esse padrãozinho de border radius. Ó que bonitinho que tá ficando. Na verdade não, border shell. Não, agora a gente precisa colocar um radius, né? Um border radius aí de 0.3 range já é suficiente. Show de bola. Background color vamos deixar branco, como é o padrão ali dele. Já tá ficando legal, ó. Ele precisa de um padding também, né? Um padding de 2 rem acho que é suficiente. Um padding aqui ó, de 2 rem. Olhando aqui pro carinha, ó. Tá ficando maneiro. Ele tá sobrepondo um ao outro.
a gente vai precisar, para resolver isso, mexer aqui, ó. Esse nosso grid gap, vamos colocar 10px. Vamos ver como fica. Tá, não alterou nada. Deixa eu olhar aqui porque que ele está sobrepondo. Ah, tá. O padding aqui fez aumentar. A paradinha toda. O card todo. Tá, para resolver isso. Deixa eu ver, grid. Colocar a margem aqui, ó. De um rem. Só para ele subir aqui, tá? A margem é no rolê inteiro. Um rem em cima e embaixo. Mas esse carinha, vamos ver como a gente vai resolver. A resolução é bem simples, gente. Aqui no width do meu card, ó, card container, que é esse cara todo aqui, eu simplesmente, em vez de width, eu coloco max width, ou seja, o máximo de tamanho que ele vai ter vai ser 100% do pai dele. Resolvido. Vai ser 100% do pai dele, que é esse cara aqui. Tá? Aí a gente tem um gap todo bonitinho. Pronto, temos aí duas colunas. Tá? Bem parecido com o que está aqui. Bem parecido com o que está aqui. Talvez a gente não siga o mesmo padrão ali do wireframe. Lembrando, um wireframe é um modelo de como tem que ser. Normalmente nas empresas aí você tem que ser o mais fiel possível, mas aqui a gente vai dar uma flexibilizada aí para ficar legal. Fechou, notícia 1, agora só um gapzinho, né, dentro desse notícia 1, entre o H1 e o texto, só para ficar bonitinho. Então aqui, ó, o H2, no H2 eu vou colocar um margin bottom de 1 rem, acho suficiente. Aí pronto, só para separar um pouco. E agora a gente precisa mexer aqui, ó, nesses carinhas aqui de baixo, tá? Deixar eles um pouquinho melhores. Para isso, esse artigo aqui a gente vai chamar de card export const card footer. Que vai receber aqui um styled. Também vai ser um article. E aqui a gente vai colocar o nosso rolê. Então, card footer aqui, ó. Em vez de article vai ser card footer, card footer. E aí eu importo ele. Ele importou aqui o card footer pra gente. Bom, nada muda, né? Porque eu não mexi, mas agora quando a gente começar a mexer, ele vai mudar. Então, se eu colocar aqui um display flex. Beleza, tudo igual. Agora eu posso colocar um align items center. Para ele deixar centralizadinho aqui. Ele já estava mais ou menos, né? O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um gap de um rem para separar os elementos. Separou. Mas aí, ó, eu quero deixar o 2 e o curtir, né? Que são duas curtidas, perto. E esses dois perto. Então aí sim, eu tinha comentado com vocês que talvez a gente uniria. É o que a gente vai fazer. A gente vai unir esses caras aqui, ó. Div. Uma div para esse grupo aqui, para esses dois carinhas. E outra div para o comentário e a quantidade de comentários. Beleza? Então a div aqui, ó. E agora a gente tem os dois grupos com gap de um rem entre eles. E seria legal um gapzinho também entre o ícone e o número, né? Então o que a gente faz? A gente joga aqui, ó. Para toda div dentro desse card footer, dentro desse componente de estilo, a gente faz o quê? A gente coloca display flex, coloca um align items de center e coloca aqui um gap de 0.3 rem. E aí agora ele tem um gapzinho e o gap maior tá aqui. Bom, acho que ficou legal. Acho que pode ter um gap um pouco menor para ficar mais próximo, tipo 2. Coisa besta, coisa mínima. Belezinha. E tá pronto. O nosso card tá pronto. Se a gente for adicionando mais notícias aqui, então ó, se eu pegar aqui o meu data, pegar meu data aqui e adicionar mais notícias, aqui atrás, ó. Um monte de notícia. Adicionei um monte de notícia 1. Ele vai manter o estilo. E aí se tiver uma só aqui no final, ele faz isso. Aí só esse último item aqui que ele tá
grudado no fundo, mas quando a gente for fazer o footer a gente arruma. Mas ó, agora eu tenho várias notícias, quanto mais notícias vão aparecendo, elas vão se encaixando. Elas vão se encaixando, mas todas vão ter o mesmo estilo. Perceba, eu fiz um card. A gente fez um card, a gente estilizou um card, ó. A gente tem estilo aqui de apenas um card. Olha a quantidade de estilo, minúscula. Olha o tamanho do componente card, minúsculo. Mas por causa que na home eu peguei todas as notícias e iterei para criar vários cards, ele tem essa opção. Imagina fazer isso aqui com HTML puro. Criando cada card. Toda vez que alguém inserir algum card, cria um card novo. Vai ficar loucura, ia ser loucura isso aqui. Tá. Belezinha, gente? Tranquilidade? Então, ó que massinha. Isso aqui tá pronto. A gente tem o estilo. Daí a gente vai variar. Então, pô, vou fazer um card maior. É só aumentar ele. Mas é o mesmo rolê. É só aumentar um pouco o card. A gente vai ter um card esticado, como aqui. É só esticar o card. Tem muita coisa para fazer. Tá? Ah, e uma coisa que eu esqueci é esse by username. De quem é o user aqui. Mas depois que a gente for consumir a API, a gente coloca esse negócio aí. Beleza? Então tá pronta a nossa estilização dos cards. A nossa home ela tá praticamente pronta assim com relação a dados mocados. A partir das próximas aulas, galera, a gente vai fazer coisas diferentes. Mas antes de saber o que a gente vai fazer nas próximas aulas, não esquece de curtir. Aperta o curtir aqui embaixo, ó, não vai cair seu dedo não, eu confio em você. Eu sei que você, se te ajudou, se trouxe algum conhecimento importante para você, eu acho que eu mereço aí um curtir. E compartilha, enfim, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo bonitinho. Na próxima aula, nas próximas aulas, a gente vai começar a pegar a nossa API, consumir a API e mudar os dados mocados que a gente utilizou aqui, primeiro para os cards, para a gente entender como funciona o consumo de API com React. Aí depois a gente faz o login, faz o cadastro, blá, blá, mas primeiro vamos listar todos os cards, porque a rota de listar cards que a gente criou, ela não precisa de login. Beleza? De pegar todos os cards, ela não precisa de login. E aí com essa rota a gente tem lá uma rotinha que chama Top New, que é essa notícia top aqui, ó, que fica aqui em cima. Aí com essa informação a gente consegue colocar essa notícia top e deixar o nosso sistema cada vez mais parecido. Beleza? Com o real. E aí só dar um inspecionar, a gente vai falar também sobre responsividade, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, só no inspecionar, rapidinho, que como eu usei bastante porcentagem, ó, se eu for dando um inspecionar, ele vai deixando mais ou menos responsivo. Tá vendo que a borda aqui, ó, ela sempre vai ser 80%, porque eu utilizei porcentagem. Então, a unidade de medida que você utiliza no seu projeto, nos seus elementos aí, vai influenciar também na responsividade. Fica a dica aí de estilo para vocês. Belezinha, meu povo? Ó, espero que você tenha curtido o real. A gente se vê no próximo vídeo com todo esse conteúdo que eu acabei de falar há um pouquinho atrás. Não esquece, curte, compartilha, se inscreve. A gente se vê. Falou!